Graça e paz. Eu quero compartilhar com você um texto da Bíblia, do Evangelho, que está em Mateus, no capítulo de número 5. A partir do versículo 3, diz exatamente assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Eu quero falar rapidamente para você sobre pobre e rico de espírito e sobre aqueles que choram, mas choram no lugar certo. A Bíblia diz, você leu comigo, Jesus dizendo no Sermão da Montanha, Jesus ministrando isso para a multidão, ele diz, os pobres de espírito, o reino dos céus é daquele que é pobre de espírito. E eu quero falar rapidamente para você quem é o pobre de espírito. Pobre de espírito é aquele que negou-se a si mesmo. Pobre de espírito é aquele que submeteu todas as suas convicções, os seus pensamentos, os seus achismos, as suas ideias, a sua vida, à palavra de Deus. Ele se tornou escravo, ele se tornou servo e por isso então ele abriu mão de tudo aquilo que ele pensava, dos seus conceitos, das suas ideias e ele se submete ao reino de Deus, ele se submete à palavra de Deus. Quero mostrar para você três exemplos. Um exemplo de uma pessoa que foi rica de espírito e dois exemplos de pessoas que foram pobres de espírito. Uma pessoa rica de espírito na Bíblia, Adão. Adão tinha uma palavra de Deus. A palavra de Deus, a direção de Deus, o ensino de Deus para Adão era: não toque naquela árvore. E ele, sabendo da ordem de Deus, tendo recebido o direcionamento de Deus, ele fez aquilo que ele desejou fazer no momento. Ele não submeteu os seus pensamentos, as suas ideias, à palavra de Deus, à direção de Deus. Ele impôs a sua vontade, ele colocou a sua vontade, o seu desejo, enfim, sobre a vontade de Deus. Adão era rico de espírito. Ele não abriu mão dos seus pensamentos, das suas vontades, das suas ideias, por aquilo que era a palavra de Deus. Fez o que achava que devia fazer. Agora, duas pessoas pobres de espírito. A primeira delas é Estevão. Estevão foi apedrejado, e mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo acusado, mesmo sendo julgado, mesmo à beira da morte, se submeteu a tudo aquilo, sabendo que Deus era poderoso e se ele permitiu que ele passasse por aquilo, era porque havia um plano dele para aquilo, para aquele momento, para aquela situação. Estevão poderia ter gritado naquele momento: venham anjos e anjos do céu e matem todos os que aqui estão. Já pensou o que poderia ter acontecido? Estevão teria acabado com mais da metade do Novo Testamento, porque uma das pessoas que estavam ali assistindo Estevão ser apedrejado era o apóstolo Paulo, era Saulo, que se tornaria Paulo mais adiante na história. O testemunho de Estevão impactou a vida de Saulo. Então, Estevão foi uma pessoa pobre de espírito, que se submeteu à palavra de Deus, à vontade de Deus, sem reagir. E é claro, o maior de todos os exemplos de uma pessoa pobre de espírito é Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou, entregando-se a si mesmo para morrer no nosso lugar. Então, Jesus e Estevão são exemplos claros de pessoas que são pobres de espírito, ou que se fizeram pobres de espírito, abriram mão de todos os seus pensamentos, de todas as suas convicções, pela convicção do reino, pela palavra de Deus. É por isso que Jesus ora no Getsêmani e diz que seja feita a tua vontade e não a minha. É difícil, o momento é muito complexo, exigirá algo tremendo de mim, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Que seja feita a tua vontade e não a minha. E aliás, tanto Estevão quanto Jesus têm o mesmo discurso. No momento da crucificação, Jesus diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Que é a mesma frase que Estevão fala mais adiante no livro de Atos, que o Senhor tenha misericórdia deles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não lhes impute esse pecado. Não lhes impute este pecado. Perdoa eles. Perdoa eles. Então a primeira pergunta é: você é pobre ou você é rico de espírito? O pobre de espírito é aquele que abre mão de todas as suas convicções, nega-se a si mesmo e submete todas as coisas à palavra de Deus. O rico de espírito é aquele que continua fazendo a sua vontade, independentemente da orientação e da palavra de Deus. Ele não submete a sua vida à palavra de Deus. O segundo versículo que nós lemos, no versículo 4, diz: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados.
Talvez você esteja chorando nesse momento, assim como milhares de pessoas ao redor do mundo, nessas mais de 7 bilhões de pessoas que existem ao redor do mundo nesse momento, certamente milhares de pessoas estão nesse momento chorando. Agora, o que eu aprendi? Eu aprendi há muito tempo atrás, quando adolescente ainda era, devia ter por volta dos meus 15 anos de idade, num momento de muita dificuldade na minha casa, eu não tinha ninguém ali para conversar, e eu ajoelhei, orei e falei, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu não tenho com quem conversar, e olha a situação que eu estou passando. E Deus me deu essa palavra, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Naquele momento eu aprendi que assim como milhares de pessoas ao redor do mundo, naquele momento, eu estava chorando também. Porém, o meu choro tinha uma diferença. Eu estava chorando no lugar certo. Eu tinha uma aliança com Deus e eu estava chorando diante dele, eu estava chorando no altar dele. Por isso, o meu choro tinha um peso diferente do que o choro da maioria das pessoas naquele momento. Porque o meu choro, Deus estava se responsabilizando em colher dos meus olhos todas as lágrimas e em trazer consolo para cada uma das minhas lágrimas, para aquela tristeza, para aquela angústia que eu estava vivendo. Ei, escute isso, firme-se e firme a sua aliança com Deus. O lugar de chorar não é no ombro dos seus amigos, o lugar de se abrir, de se rasgar, de realmente chorar, não é no colo dos amigos, não é no ombro dos amigos, não é para pessoas que nada podem fazer por você. O lugar certo de se chorar é no altar de Deus, porque no altar de Deus, cada uma das suas lágrimas alcançarão consolo através do Espírito Santo. Amém? Então, em nome de Jesus, seja pobre de espírito e se tiver de chorar, chore mesmo, é humano. Nós passamos por situações que nos fazem chorar mesmo, mas derrame isso no altar de Deus e eu tenho certeza você vai ser consolado. Feche os teus olhos onde você estiver e eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir que a maior transformação da história deste homem, desta mulher aconteça neste ano de 2017. E que no nome de Jesus, essa pessoa se torne pobre de espírito, abrindo mão de todas as suas convicções e de fato se entregando ao Senhor, abrindo mão das suas vontades, negando-se a si mesmo. E que em nome de Jesus o êxito do Senhor venha sobre a vida deste homem e desta mulher. De igual forma, que venha sobre ele, sobre ela o discernimento e que ao invés de ficar procurando pessoas para se consolar, eles venham realmente abrir o seu coração no altar, venham orar e clamar e chorar no teu altar e que o teu consolo tire essa pessoa da depressão, tire essa pessoa dessa angústia. No nome de Jesus, eu abençoo esse teu filho, essa tua filha. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Se você gostou, curte, compartilha e nós nos vemos no próximo vídeo em nome de Jesus. Um beijo, Deus te abençoe em nome de Jesus.